Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Mas não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo belíssimo, que é o tempo da Quaresma. É um tempo em que nós devemos parar e refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que você está fazendo da tua vida e o que eu estou fazendo da minha vida. Estou brincando com a minha vida? Estou achando que eu vou viver para sempre neste mundo, sabendo que nós estamos de passagem nesse mundo? Será que você está pensando assim, a minha hora não vai chegar? Eu recentemente estive em Cuiabá para um encontro que teve lá no estádio lá de Cuiabá, e eu celebrei uma missa para os membros da comunidade. E lá tinha uma intenção de um membro da comunidade, que era da irmã. A irmã havia falecido de madrugada. Estava com saúde boa, casada, tinha os filhos, cuidava da mãe, que está com Alzheimer, e de uma hora para outra acabou falecendo. Isso tudo nos faz refletir. Jesus nos chama a qualquer momento, não tem hora, não tem circunstância. O Senhor simplesmente chama. Não tem isso de dizer, eu tenho tal pessoa que eu preciso cuidar, eu ainda tenho alguns trabalhos que eu preciso resolver, é porque eu sou pregador do Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho ainda para muitas pessoas. Não tem isso. Quando o Senhor chama, Ele nos chama. Mas a questão sempre é essa. Não está no Senhor nos chamar, porque Ele irá nos chamar. A questão é como eu vou estar, como eu estarei. Estarei em comunhão com Deus? Estarei numa vida devassa? Estarei numa vida de pecado? Como estarei? É assim, estarei em estado de graça? Ou eu estarei em estado de pecado mortal? Por isso esse tempo é propício para nós refletirmos sobre a nossa vida, pontuar e ver o que precisa colocar em ordem,
porque o pecado original causou uma grande desordem na nossa vida. É assim o tempo da Quaresma. Se Jesus te chamasse hoje, você iria para o céu? Ou iria para a condenação eterna? Se o Senhor me chamasse agora, hein, Padre José Augusto? Qual a sua condição? Então, é preciso parar para pensar. Nós precisamos amar mais a Deus. E nós acabamos de ouvir o Evangelho que está em Mateus capítulo 6, do versículo 7 até o 15, que faz parte justamente daquele chamado Sermão da Montanha, ou isso, o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. É o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é justamente o convite que o Senhor nos faz a vivermos a santidade. É importante que, nesse período da Quaresma, nós não podemos esquecer isso também. A Igreja nos coloca essas 3 práticas penitenciais: o jejum, a esmola e a oração. 3 penitências básicas para nós vivermos bem essa Quaresma. Interessante que às vezes eu me pergunto como que a oração ela pode ser concebida como uma forma de penitência, que é o Evangelho de hoje, onde Jesus nos ensina a rezar. Vejam só, se nós realmente amamos a Deus, a primeira coisa que deveria existir dentro de nós seria o desejo de estar com Deus, não é verdade? Porque você já viu alguém que ama uma outra pessoa, ela não querer estar com a outra pessoa? É óbvio que ela quer estar constantemente com a outra pessoa. Isso é normal. Mas por que a Igreja coloca então a oração como uma forma de penitência? Porque a oração é um dom. E não é qualquer pessoa que gosta de rezar, não. Se eu perguntasse para você agora, você gosta de estar com Deus? Claro que você vai dizer, claro que eu gosto. Você ama a Deus? Você vai dizer, claro que eu amo a Deus. Se Jesus fosse para a sua casa hoje, você ficaria feliz? Aí você iria dizer, sim, claro que eu ficaria feliz, porque eu amo a Deus, eu amo nosso Senhor. Mas se eu chegar e perguntar para você, você reza constantemente? Você tem dificuldade de rezar? Aí você iria dizer, infelizmente eu tenho. Então veja só, se eu perguntei se você ama Jesus e gosta de estar com Jesus, você disse, claro que eu gosto. Mas na hora que eu pergunto, e na sua oração, como é que você está? Você está com dificuldade e você diz que está? É porque quando nós falamos a palavra oração, dá a impressão que a oração ela não é vista como um momento de estar com Deus. A oração é como se fosse um conceito qualquer, como oração é a mesma coisa que batata. Entendeu? Mas quando nós conceitualizamos que oração é estar com Deus, é se colocar na presença dele, é estar com aquele que nós amamos, aí muda. E aí nós vamos ver que realmente nós temos dificuldades de rezar. O mundo nos atrai com todas as suas coisas.
Se hoje existe uma coisa que atrai mais o ser humano, é o celular. Você anda na rua, você está dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um trem, num navio, em qualquer lugar, você vai sempre encontrar alguém com o celular na mão. Até as crianças, eu estava no aeroporto esses dias, uma criança ali pequena, não sei se ela tinha 4 anos de idade, ela dizendo para a mãe, mamãe, conecta na internet. Estava no aeroporto, né? Conecta na internet. Porque ela queria ver os joguinhos dela, os desenhos dela ali. Ela já tem a noção, conecta na internet. Para notar que o celular tomou conta e ele faz parte da vida das pessoas. Faz parte da vida de todos nós. Era assim que Deus deveria fazer parte da nossa vida. Era para todos nós estarmos constantemente conectados. Essa palavra tão comum nos tempos de hoje. Conectados a Deus. Dentro de um trem, dentro de um navio, dentro de um carro, dentro de um avião, na rua. Sempre conectado, mas há uma dificuldade muito grande. Por quê? O tentador sabe que nós precisamos de Deus, aí o tentador coloca situações na nossa vida para nós não rezarmos. O sono, a preguiça, ele coloca outras situações para nós não termos um momento para rezar. É por isso que surge tanta dificuldade. Eu nunca vi ninguém dizer assim, nossa, eu estou com dificuldade de usar meu celular. Eu estou com dificuldade, está surgindo tantas coisas que eu não consigo nem ligar o meu celular. Não, ele está sempre ali na mão, está ligado, está passando o dedo, a pessoa está andando pela rua e está ali com o celular na mão. Coloca no bolso, tira do bolso, dá uma olhada, coloca no bolso, é assim. Tira foto, passa foto, não sei o que, envia mensagem. Faz parte. Você está entendendo? É assim que deveria ser a nossa vida com Deus. Por isso que a oração, ela é uma das práticas de penitência. Porque se não houver um esforço da nossa parte, se nós não lutarmos, nós não vamos nem dizer o Pai da oração do Pai Nosso. E aí eu pergunto, nesse tempo de penitência que você e eu estamos vivendo, você tem reservado o tempo necessário para rezar? Ou você não tem tempo? Mas você não tem tempo para rezar, mas tem tempo para mandar vídeos, tem tempo para ficar vendo fotos, tem tempo para deletar as fotos e colocar novas, tem tempo para tudo isso. Você está vendo que aqui está uma coisa importante para os tempos de hoje? Então você vai ter que fazer a penitência de deixar o celular de lado para você poder rezar, porque senão você não vai rezar. Você vai sempre colocar dificuldades para não rezar. Então, nesse tempo de quaresma que nós estamos, coloca lá na sua agenda, o meu horário com Deus vai ser esse. Faça chuva, faça sol, caia canivete do céu ou não, naquele horário você precisa reservar para estar com Deus. Como eu sempre digo, que na verdade é uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório. Só reza quem ama. Por isso que eu comecei a homilia falando justamente isso. Quando a pessoa ela ama alguém, ela está sempre procurando uma forma de estar com aquela pessoa. Será então que você não ama a Deus? Será então que eu não amo a Deus? Claro que nós amamos.
Nós só estamos precisando priorizar o tempo necessário para nós estarmos com o Senhor. E aqui eu falo também algo que Santo Afonso Maria de Ligório nos disse: quem não reza dificilmente se salvará. Porque como a oração é um diálogo com Deus, é um momento de estar com Ele, então ali naquele momento de oração, Deus vai nos falando. Quando eu pego a Sagrada Escritura e leio algumas passagens da Sagrada Escritura, e eu vou lendo atentamente, e ali Deus vai falando comigo. Quando eu pego ali a vida dos santos e eu vou lendo, e vou vendo a transformação que Deus foi fazendo na vida daquele homem ou daquela mulher, ali Deus vai falando também para mim, para você. Tá vendo, Padre José Augusto? É assim que eu quero, você precisa se transformar aqui. Olha o que você precisa largar. Olha o que você precisa fazer. É nesses momentos. Mas se eu não tenho tempo para rezar, como é que Deus vai falar? Quando nós não ocupamos o nosso tempo com a oração, nós vamos ocupar com alguma coisa. E o demônio vai fazer de tudo para nos distrair, para nós não estarmos lá. Você tem rezado? E Jesus está até nos dizendo hoje que é para nós rezarmos a oração do Pai Nosso. Veja só, quanto tempo nós levamos para rezar o Pai Nosso? Eu acho que 1 minuto e meio dá para rezar o Pai Nosso. E eu ainda estou falando até demais. 1 minuto e meio. Mas rezando a oração do Pai Nosso com bem devagar, meditando em cada palavra, aí a situação muda. Imagina quando nós dizemos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje o pão nosso. Os 2 pães que nós necessitamos. O pão nosso de cada dia, como o pão do dia a dia. Aí vai aquele pão que a gente come de manhã, o nosso almoço, o jantar, o lanche e outras coisas. E principalmente o pão que vem do céu. A Eucaristia, que não pode faltar na nossa vida. Ela que é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo também. Para a nossa alma. Que não falte Eucaristia, Senhor. Que tenha sacerdotes que celebrem a missa para nós termos sempre a Eucaristia. Então, quando nós vamos meditando a oração do Pai Nosso dessa forma, Deus vai transformando o nosso coração. E quando nós dizemos também: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, veja só, quantas pessoas você precisa perdoar. Está vendo que a oração nos impulsiona a fazermos aquilo que até às vezes nós não queremos? De repente alguém fez algo com você que você disse: eu não vou perdoar. Mas, meus irmãos, nós não temos alternativa. Nós temos que perdoar por amor a Deus. Porque quem é que vai entrar no céu sem perdoar? Sem o perdão? Não entra no céu, só entra quem perdoa. E a tentação? Que nós precisamos pedir a Deus que diante das tentações nós possamos suportar e vencer as tentações, mas ao mesmo tempo também que Ele nos livre do mal. Este mal aqui é o tentador, é o diabo,
que o diabo não tenha força na nossa vida. Está vendo a importância? Quem afugenta o diabo da nossa vida é Deus. Fique pensando que com suas próprias forças você vai conseguir. Por isso nós não podemos permitir que o diabo faça parte da nossa vida. Então na oração nós vamos pedindo. Mas aqui vai outra frase de Santo Afonso Maria de Ligório. Se não pedirdes, Deus não fará. É preciso pedir. Então vamos organizar a nossa vida, vamos rezar, vamos fazer as nossas orações, as nossas meditações, vamos ao encontro de Deus. Se você mora perto de uma igreja, reserva um momento para fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Nesse tempo que nós nos preparamos para a ressurreição do Senhor, para a Páscoa, para a sua morte, meditemos a via sacra, olhemos para o crucificado, reservemos alguns momentos para estar diante ali da cruz. Quem tem aquele quadro da Sagrada Face, contemple a Sagrada Face, reze o terço. Você que era assim assíduo na oração do terço, é tempo de voltar a rezar o terço. É tempo de voltar para Deus. Que Deus nos conceda essa graça. E é interessante que a primeira leitura hoje, que está em Isaías, capítulo 5, do versículo 10 até o 11, diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Que a sua oração conceda muitos frutos de salvação para a tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.